Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Notas e Novidades. Já estamos aqui no estúdio, preparados para contar histórias. Não esqueça de seguir o Notas e Novidades nas redes sociais, tanto no Instagram, no canal do YouTube e no TikTok agora também, tá bom? Vou contar com vocês lá. Compartilhe com familiares e com amigos. Estou adorando estar aqui contando histórias e conectando pessoas. Contando histórias incríveis de superação e de pessoas que realmente têm uma boa história para contar, para que realmente seja inspiração para muitas pessoas, tá bom? Hoje estamos aqui com o Dr. Marcos Strapasson, médico, cirurgião geral, especialista em videocirurgia e perito do INSS. Seja muito bem-vindo, Dr. Marcos. Bom dia, Wanda. Obrigado pelo convite aí, viu? É uma honra para a gente, tá? É um prazer realmente recebê-lo aqui. Primeiro porque a gente se conhece já há muitos anos, há muito tempo. Né? Nossa, eu acho que mais de 30 anos, se for... Muito mais, quase 40. Nossa, quase 40 Desde anos. o Hospital de Clínicas, né? Na época que nós éramos estudantes, eu e o teu marido, o Adilson Exatamente. Scopel. Você lembrou disso. Que eu lembro muito bem que eu ainda era recém-formada, enfermeira, estava fazendo supervisão no Hospital de Clínicas em Curitiba e periodicamente assim encontrava vocês, quinto-anista, né, sexto-anista, sexto-anista, né, no internato vocês estavam lá, né? E vocês estavam lá sempre de plantão? De plantão, nos vários setores, você era supervisora, né? Geral. Eu andava por todos os setores, por isso que encontrava. Exatamente, um hospital enorme daqueles. Enorme daqueles. Nos encontrávamos muito lá, né? Exatamente isso, né? Época bacana. Muitas lembranças boas. Muitas lembranças maravilhosas. A gente era muito feliz com muito pouco, né? Com muito pouco, entendeu? E também éramos muito dedicados. Muito dedicados. Né? Dedicados, né? Assim, vocês, eu lembro que era exigia bastante, né? Exigia muito mesmo ali. E o Adilson já conhecia ali, né? Lógico, já conhecia de já tinha uma relação mais íntima. Né? Já tinha uma relação, não tão íntima assim, ainda mas não. tinha uma relação. Tinha uma relação. Se conheceram lá. Nos conhecemos lá. Perfeito. Então é muito interessante isso. Sim. Que bom que você lembra disso, né? Lembro. Até pensei assim, ó, vai que ele não lembra disso. A minha memória é boa, viu? Muito boa. Muito boa, né? E nessa época aí vocês... era sexto ano mesmo, sexto né? ano, quinto e sexto ano. Quinto e sexto ano. Eram os últimos 3 períodos. Era um ano e meio de internato. Exatamente. Nós rodávamos por todo o hospital, basicamente. Basicamente por todo o hospital. Por todas as clínicas, né? Por todas as clínicas ali, era muito interessante. Clínica médica, pediatria, cirurgia, ginecologia. Exatamente. Né? Eu era novinha ali, recém-formada, né? Enfermagem, me formei pela PUC. E vocês faltavam, acho que 1 ou 2 anos ainda para concluir a graduação. Aproximadamente isso. Eu já era uma quase supervisora médico, de respeito. Você já era. Você mandava na gente, né? Muito legal isso, né? Muito bom. Bom, estamos aqui para bater um papo e contar a sua história, né? Eu quero que você conte toda a sua história ali para os nossos seguidores, que certamente vai servir de inspiração para muita gente, motivação. Tomara. Né? Eu vejo isso, sim. Tomara, porque todos nós tentamos fazer o melhor sempre, né, Wanda? Com certeza. Independente, enfrentando as dificuldades e tudo mais. Né? Olhando de frente, né? E seguindo Exatamente. em frente, não é verdade? Então, assim, uma das primeiras perguntas aqui para você aqui é falar como foi a sua infância. Sim, bem. Considerando, né, o diagnóstico de poliomielite. Sim. Né, e como isso afetou sua vida diária. Perfeito. Em quantos anos você teve a poliomielite? Eu tive poliomielite com 9 meses de idade. 9 meses de idade. Estava começando a andar. E eu nasci em 62, eu vou fazer 63 anos esse ano. Nasci em Curitiba, o último filho de 6 irmãos. E minha mãe, aliás, vai completar 104 anos agora, dia 1º de abril. Que maravilha, que bênção de Deus. E eu devo tudo à minha mãe, viu? Tudo. É uma italiana guerreira. A infância, por causa desse problema aí da época mais antiga, não havia acessibilidade, nada disso. E as dificuldades apareceram, com certeza. Mas ela sempre me incentivou a enfrentar. Né? Então, houve dificuldade? Sim, houve dificuldade. Mas a gente transformava limão em limonada. Né? Enfrentava. Ela me ajudou bastante, sempre me levando ao tratamento específico. Fui operado várias vezes quando criança, para conseguir andar. Né?
Aí comecei na escola e tudo mais, fiz toda a minha vida escolar em Curitiba. Morei lá, nasci e morei até os 30 anos. Então, assim, a tua mãe, então, foi uma presença Não, minha mãe, muito importante, um fator essencial, importante essencial, no seu desenvolvimento. Essencial. É uma época muito mais difícil que hoje, né? Porque a situação era mais complicada em todos os aspectos, né? O acesso ao atendimento especializado também já era mais difícil, apesar de estar na capital, né? Sim. Mas, felizmente, com a ajuda dela, a gente superou tudo. Tive uma infância extremamente feliz, sem privação de nada. A gente tinha essa capacidade de superação, né? E ela Havia também preconceito. não dava moleza, entendeu? Assim, Não tipo tinha assim, moleza. Dizer, porque Coitadinho? Você, Não tinha. Não tinha essa vitimização. Vitimização. Nunca existiu. Aliás, eu sou médico graças a ela, pelo incentivo dela. E, portanto, eu acho que sou médico também, isso me incentivou, porque eu passei grande parte da minha infância indo ao médico. Ainda ao médico, claro. Né? Claro, em Que tratamento. eu tinha fui muito mais ao médico, ortopedista especificamente, do que qualquer outra criança. E né? quais foram os seus maiores desafios ao longo da sua infância e adolescência? Os meus maiores desafios foram as barreiras físicas, né? As barreiras emocionais, eu tinha ajuda familiar, superava. Os desafios de barreira física, acessibilidade principalmente, que hoje melhorou um pouquinho, mas pouca coisa. Mas era O mundo, bem pior. nossa, né? não existia não existia. atenção a esse tipo de pessoa com algum tipo de deficiência. A minha sorte é que eu fui criado, digamos assim, para não sentir que eu tinha algum problema. A minha família me deu esse apoio. Entendi. Comandado, obviamente, pela minha mãe. Meu pai, evidentemente, uma presença importantíssima também, né? Mas o provedor normalmente não tem o mesmo tempo que a mãe. O filho é muito mais apegado à mãe. A mãe fica mais tempo em casa também, né? né? É natural isso. Eu acho que em todas as famílias isso acontece, né? E felizmente eu tive esse apoio e eu não tenho, digamos assim, não tenho nenhuma lembrança ruim, assim. A gente acaba superando tudo, né, Wanda? Superando porque tem o acolhimento e o apoio da família. Isso, essencial. De uma mãe presente, porque a sua mãe não. trabalhava fora. Não. Cuidava da casa, cuidava dos filhos e Dona cuidava. de casa, 6 filhos, né? Meu pai era trabalhador, motorista de caminhão dentro de Curitiba. Quer dizer, não tinha tempo de... Claro. Era o provedor. Era o provedor, tinha que estar trabalhando, Tinha que estar trabalhando, né? E felizmente todos os filhos foram muito bem criados. São todas pessoas de bem, né? Isso que é importante, né? Muito. Hoje em dia tem muita vitimização, né, Wanda? Exatamente isso, passa a mão na cabeça, a pessoa não quer tudo na mão, a pessoa não segue em frente. É aquela história lá, não deu peixe, ensina a pescar, né? Exato, isso é muito importante, né? Porque faz com que você busque mesmo e supere, que você fala superação por conta disso, né? O crescimento, eu sempre converso com meu irmão sobre isso, que a gente tem um contato muito bom, que a pessoa, para progredir, ela tem que ter fome. Não é fome de comida, ela tem que ter vontade de progredir. Exatamente. Né? Eu acho que fome o caminho de buscar, fome de de buscar. superar mesmo, mesmo. né? De transpassar tudo que é situação. Exato, de passar por cima. Fazer do limão uma limonada. Fazer do limão uma limonada. Exatamente, não ficar ali, né, refém, né, que tu já refém de uma condição. De uma condição, entendeu? Que você pode superar. Exatamente. Né? Tanto que você superou. Sim, né? felizmente. E quando que você pensou, né, começou a pensar, na verdade, em seguir a carreira médica, a ser médico, decidir assim, agora eu vou ser médico? Eu acho que foi lá pelo segundo grau, pelo final do primeiro grau, segundo grau, que realmente eu comecei a focar nesse aspecto, né? Sim. E a vantagem de que eu estava morando com a minha família em Curitiba e que lá estavam as universidades, as maiores universidades. Curitiba, né? Que era a capital. Sim, onde que é a capital. Exatamente. Então o acesso era melhor, né? E digamos assim, isso facilitou bastante, porque eu morava junto com a minha família, eu morava com os meus pais, não precisava sair. Mesmo porque eu não ia ter condições financeiras para isso. Certo. Isso me ajudou bastante, muitíssimo. Então eu consegui fazer o cursinho em Curitiba e consegui passar na Federal do Paraná, que não precisava pagar. Nossa, e passar e era na Federal, uma muito concorrida. Muito concorrida. O que tinha em Curitiba na época? Tinha a PUC e Medicina a Federal? tinha Federal,
PUC, que era a Católica do Paraná. Sim. Não era PUC ainda. Pontifícia Universitária Católica do Paraná. E a Evangélica. Já tinha evangélica Já tinha nessa evangélica. época. Eram três faculdades de medicina. Mas Aí tinha Londrina, no Paraná. Eram 4, basicamente. Federal, PUC, Evangélica e Londrina. Depois veio Maringá, e aí foi se proliferando, né? Sim. Agora tá esse... Agora tá, a proliferação já passou do limite, na minha opinião. Passou, né? Do Né? limite. Um outro Muita assunto faculdade aí de medicina. Polêmico e Bem polêmico, bem extenso também. Devido à formação mesmo, né? Exato. Das pessoas ali, né? Mas enfim, eu tive essa infância muito boa, lá, como você perguntou, por volta no começo da adolescência ali, decidi que eu ia ser médico mesmo, né? Com super apoio e super orgulho, principalmente da mãe, né? Nossa, que foi teu alicerce, foi Exato, fundamental, com certeza, né? Na verdade, na tua todos trajetória. todos né? foram, mas quem dedicava mais tempo, na realidade, e fazia efetivamente acontecer era ela. Levava para lá onde precisasse levar, estava levando para... Com certeza. Realmente... Me levava para trocar os aparelhos que eu usava na perna, isso e aquilo. Eu lembro até hoje do cheiro do mate, que tinha a empresa Mate Leão, que existe até hoje. Fiz até hoje. Né? Aquele cheiro de chá, perto da Associação Paranaense de Reabilitação, que é onde eles forneciam os aparelhos ortopédicos, que era um material pesado de ferro e couro, para manter o membro estável, o membro inferior, e a criança conseguir andar. E periodicamente estava em consulta, estava em avaliação? Uma vez por mês, vez por habitualmente. Assim, acho que cirurgia, acho que foram umas 7 ou 8 até os 10 anos de idade. E sempre com ela junto, né? Ela me... Ela te apoiando, te levando, e te incentivando, te motivando, na verdade, né? Mas enfim, felizmente deu tudo certo. Ai, graças a Deus, né? E quando você passou no vestibular, foi o primeiro vestibular seu? Não, foi o segundo. O segundo vestibular no Federal. Exatamente. Você passou no meio do ano, né? Não, passei no final do ano. No final. Só tinha... não, desculpa. Eu passei realmente no meio do ano, no segundo semestre. Junto com o Adilson, Com o Adilson, Porque o Adilson estava entrando, né? E ele estava entrando num outro semestre e eu apliquei o trote nele. Você é veterano. Eu era anterior, um semestre anterior. Dele. Depois a gente acabou nivelando ali. Certo, eu não sabia disso. Achei que você tinha entrado juntos. Não entramos juntos. Eu entrei em 82, segundo semestre de 82, ele entrou no primeiro semestre de 83. Foi, né? E na universidade, como foi você ter entrado na universidade? Você teve alguma dificuldade? O fato é o seguinte, você quando entra na Federal do Paraná, você meio que fica meio se sentindo o máximo, né? Isso atrapalha um pouquinho. Mas imagina, mas para a época também, para hoje em dia também, você passar numa pública, né? Imagina para a época. E a faculdade era muito boa. Muito boa. Né? Então a minha vida universitária foi muito intensa, muito boa. Tive meus percalços, né? Mas todo mundo tem. Eu acabei casando no meio da faculdade. Pois é, o Adilson até estava conversando com ele e falou assim que quando vocês estavam no terceiro ano... Quarto ano. Quarto ano, você já tinha filho? Eu tinha o filho. Meu filho, que hoje é médico, pneumopediatra, o João Francisco. Olha isso. Isso dificultou um pouco. Sim, né? Na verdade, você já teve que assumir uma família, né? Mas, enfim, deu tudo certo Deu também. tudo certo Ele acabou seguindo a carreira do pai, tendo como exemplo o pai, sempre gostou. Maravilha, né? Então, você enfrentou alguma dificuldade adicional ali, alguma coisa durante esse teu estudo de medicina, física, emocional, alguma tipo de preconceito, algum tipo de... Veja, o preconceito, ele existe, é uma mentira velar isso, né? Não adianta tampar o sol com a peneira. Eu não sou preconceituosa. Não adianta tampar o sol com a peneira. Você tem que superar isso tudo de outras maneiras. No caso do médico, com a empatia, com a segurança que você passa para o paciente, né? Porque não há porquê ter preconceito com o médico porque ele tem... Não. Eu digo, mas durante a faculdade... Isso, durante a faculdade. Com certeza havia. Havia. Por parte de colegas, isso tudo, havia. Digamos assim, uma porcentagem muito pequena, né? Sim. Mas tinha. Mas existia, você percebe que isso existe. Atualmente, na sociedade como um todo, isso permanece. Todo tipo de preconceito. Exatamente. Né? É com o deficiente, é com a opção sexual dessa, daquela. Isso existe, o preconceito é com cor da pele. Cor da pele. Não tem preconceito. Existe.
Nossa, mas está muito escrachado, Escrachado. tá muito, sabe? Isso, infelizmente, Uma não se violência, né? superou Uma ainda. violência contra a pessoa. Violência, não se superou. Mas, felizmente, não foi assim, não chegou a afetar em nada, absolutamente nada. Foi bem tranquilo da gente enfrentar, né? Então, acabei fazendo toda a minha formação em Curitiba, me formei em Curitiba em medicina, daí fiz residência em cirurgia geral. Então é isso que eu ia perguntar. Como Isso. foi a sua escolha para fazer cirurgia? Ser um cirurgião geral? Teoricamente, no começo eu queria fazer ortopedia, talvez pela influência que eu tenha tido durante a infância, né? Mas depois, ao longo do tempo, eu acabei me interessando pela cirurgia. Queria fazer cirurgia plástica. Aí acabei não fazendo por um pouco de dificuldade financeira também. E eu gostava da cirurgia geral, né? Sim. Gostava da especialidade cirúrgica. E assim foi. Acabei fazendo cirurgia geral, daí trabalhei durante muito tempo. Trabalhei em Curitiba uma época, mas um espaço de tempo curto, porque eu comecei uma residência lá na Cruz Vermelha. Daí eu passei nessa segunda prova, que foi no INAMPS, que é o SUS do Rio de Janeiro, que são os hospitais federais do Rio de Janeiro, que nem tem hoje, ainda existe, e tem a rede de hospitais federais, hospitais do governo em São Paulo também, que é o SUS São Paulo, né? E acabei fazendo no Rio. Fiz cirurgia geral, acabei cirurgia geral, voltei para Curitiba. Aí Curitiba já estava meio, digamos assim, não tinha mais muito contato, porque tinha passado 2 anos fora. Aí mantive contato aqui com um colega que eu tinha em Pato Branco, que era o filho do Dr. Ildefonso Amoedo Canto Júnior, que montou o Hospital Salete aqui em Cascavel. E ele era meu colega de faculdade. Eu liguei e perguntei: Ildefonso, você sabe de algum lugar aí no interior que estejam precisando de cirurgião geral? Ele falou: eu sei, e tem um anestesista lá, que é o dono do hospital. Aí eu vim para o Sudoeste, em São João. Passei um tempo lá no Sudoeste e depois acabei vindo em 94 aqui para o Oeste especificamente. Tupanci, Cascavel, Hospital Regional, né? Aí, isso em 95. Em 96 eu entrei no Hospital Regional. Em 2001 eu passei num concurso para cirurgião geral junto com o Escopel, eu e o Escopel, para cirurgião da UniOeste. Sim, né? Exato. Que depois nós ficamos um bom tempo no pronto-socorro, na orientação dos alunos do 6º ano ali, orientando o pessoal que estava se formando, com esse vínculo com a universidade. Depois eu transferi o meu vínculo e o Escopel acabou transferindo o vínculo dele também lá no HU, né? Sim, E exatamente. E foi assim. como essa escolha de cirurgia geral, você teve que fazer alguma adaptação? Porque Nada. uma cirurgia Não, demora nada. horas. Nada. Né? Nadinha. Felizmente eu conseguia, porque eu parado, eu acabo sendo normal. Andando É eu... porque é cansativo, andando, né? Também, é cansativo, né? Cansativo. Tanto é que hoje eu já estou praticamente não operando. Por quê? Porque a limitação física o tempo acaba passando, né? E você acaba restringindo muita coisa. A capacidade física de ficar, por exemplo, 6 horas em pé, como eu ficava, às vezes, 4, 5, 6, hoje já me dificulta bastante. Aberta, Cirurgia né? aberta. E mesmo por vídeo. Mesmo por vídeo. Né? O procedimento é mais rápido, Sim. Alguns deles, né? Mas, digamos assim, para você montar a estrutura, você exige, para mim, acaba exigindo um pouco mais para me adaptar. Então eu acabei optando por fazer hoje mais a parte de perícia e auditoria. Me dedico mais a esses 2 segmentos atualmente, né? Eu ia falar que você, né, está no INSS, Sim. como perito, né? Eu fiquei operando 35 anos, né? Ah, mas é um tempo, Já né? é um bom tempo, Acho né? que Acho que já deu. Já quase. deu. Já deu, não é? Exatamente. E outra coisa também. A medicina você tem que estar sempre reciclando. Reciclando. Então eu achei por bem agora me dedicar a outras coisas. Né? E o Marcos, você casado, né? Quer dizer, Sim. Casado, mas tem 3 filhos. Sou casado, né? e tenho 3 filhos. 3 filhos, né? E esses filhos, você já falou que um já seguiu a carreira médica? Isso. Tem algum outro filho que seguiu a carreira médica? Sim, tem. Os 3. Os 3 seguiram a carreira médica. O João é pneumopediatra, aqui em Toledo. O Pedro estuda medicina e a Bruna estuda medicina também.
Que bacana. A Bruna entrou agora, Entrou né? agora. Esse Faz ano, medicina né? em Umuarama. Tem Umuarama, a Bruna conhecia. A Bruna é uma linda de uma menina. É uma querida, é uma linda Uma mesmo. querida. Ela é uma querida, bem, bem tranquila. Que bacana. E Felizmente. o interesse deles foi assim, não foi Nunca forcei nada. forçando. Eu sempre, evidentemente, eu deixei deixei para que cada um escolhesse, sabe? E acabaram escolhendo. Não é muito fácil. Eu acho que não é muito fácil essa carreira hoje em dia. Hoje em dia, né? O mercado tá bem saturado. Eu acho que tem que cada vez mais se especializar. Focar na qualidade Na mesmo, qualidade, né? Acho que essa especialização é fundamental. Exato. E outra, houve muita, digamos assim, existe muita intermediação do trabalho médico. De todas as formas, essa intermediação acaba atrapalhando e prejudicando o médico. Que tipo de intermediação, assim, turma? Intermediação em todos os sentidos. São intermediários que ganham com o trabalho médico. Né? Aí abre-se um leque grande que eu acho que ocuparia muito tempo, né, para falar sobre isso. Sim. Né? Mas acabou dificultando, achatando muito o honorário e tudo mais. E um número muito grande de médicos no mercado. Muita demanda e pouca oferta, talvez. Quer dizer, oferta existe, é evidente, porque as doenças... Oferta de qualidade. De qualidade, às vezes, de qualidade. Acaba ficando complicado, sabe? Mas, enfim, eu acho que a gente tem que olhar para as saídas, né? Sempre identificar, isso que eu sempre falo para os meus filhos, tem que olhar para as saídas, tem que identificar o problema e procurar a solução. Não adianta ficar reclamando. Inovar também, trazer coisas novas, tipo, também se especializar mais. Isso, né? Fazer outras... Porque exato. um médico tem que ter a confiabilidade, né? Isso. É isso. Confiabilidade, o prestígio, trabalho, né? Exatamente. Não é só o prestígio. Porque a gente vê tantas pessoas, eu diria assim, fazendo atividades que talvez fosse de um profissional mais preparado, também não vamos entrar nesse assunto, mas que também acaba tendo esses problemas que tem aí, né? digamos Falta assim, de qualidade mesmo, entrega realmente um prejuízo grande com a saúde das pessoas. Né? A banalização dos procedimentos. Banalização, principalmente a parte estética. Parte estética, né? Isso é gravíssimo. Isso é assunto de discussão do CRM. É uma discussão, né? Que deveria ser bem... Acho que cada vez vai ser mais aprofundada, porque está meio abusivo. Tem que ser, porque está demais, né? Eu também acho que está... uma terra de ninguém, eu diria assim, isso. Né? Sem fiscalização, assim... Exato, infelizmente, Infelizmente, né? Mas a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, de Dermatologia, o próprio CRM, estão tomando as atitudes, assim, sabe? Né? Porque que tem que coibir de alguma forma, né? Não é por outro profissional no médico fazer, não é o caso. Mas que faça bem feito e que realmente não cause danos. Na realidade tem que ter a qualificação. Qualificação adequada, né? Não um curso online. Não é. Exato. Demanda tempo, treinamento, né? Estudo teórico. Exato. Né? Não é chegar e começar a fazer do nada. Porque a formação, Marcos, a formação anterior, assim, de mais tempo atrás, era muito melhor, não era? Era mais pesado. Era mais pesado, era mais cobrado. Quer ver, você pega o médico residente, da época que eu e o Adilson fizemos cirurgia geral, por exemplo, não tinha limite de carga horária. Não. Hoje em dia tem um limite de carga horária para o médico residente que está em fase de treinamento e aprendizado. Quer dizer, tudo bem, não dá para extrapolar a carga horária, tornar uma coisa não humana. Mas na nossa época não tinha isso. Mas tem que primar pela formação de qualidade mesmo, aprendizado mesmo. Aprendizado. Né? E eu sempre falo, você aprende medicina vendo doente. Em qualquer especialidade. E tratando. Tratando o doente, né? Evidente, na hora da formação, sob supervisão. Claro. Né? Mas tem que ver, né? Porque, digamos assim, a repetição leva à perfeição, né? Eu sempre digo assim que o segredo da perfeição é a prática constante. Então, isso é a repetição. É a repetição, você vai ficar bom em alguma coisa se você fizer muitas vezes aquela mesma coisa. Exatamente. Porque você vai errar muitas vezes, né? Digamos assim, vai descobrir as maneiras cada vez mais corretas de fazer aquele procedimento. Exatamente, mais perfeito, né? Vai aperfeiçoando. Exato. É o treinamento. E, Marcos, então, uma história muito bonita, uma história de superação, assim, que serve realmente de motivação, inspiração para as pessoas realmente que
passo por alguma situação, alguma deficiência, algum problema que tenha ocorrido, Sim. né? Então, que ela não se vitimize, que ela realmente enfrente de frente, Com certeza. faça do limão uma limonada. Isso, exatamente. Né? Eu acho e supere-se, porque você veja, tem N possibilidades, né, de futuro, não é? N possibilidades de futuro. O importante sempre é você ter um foco, um plano e acreditar em você. Acreditar em você. Você nunca vai ser perfeito, né? Ninguém nunca vai ser perfeito. Exato. Todo mundo tem os seus defeitos, mas você tem que ter um foco na vida. Não adianta você ficar na janela vendo a vida dos outros passar. Exato. Né? Ou a vida passar. A vida passar. Você tem que traçar um plano para a tua vida. Né? Porque se você ficar ali olhando pela janela, o tempo passa do mesmo jeito. Passa igual. Daqui a pouco você... Né, com certeza, o tempo passou. Passou, exatamente. Né? Passou. O cavalo então, às vezes passa encilhado na tua frente e você nem vê. Nem vê, não aproveita a oportunidade. Né? Exatamente. Eu acho que o segredo é esse. Né? O segredo também é não a palavra-chave é não se vitimizar. Traçar um plano e seguir em frente. Seguir em frente, né? E hoje em dia tudo leva... parece que rema no contrário disso, né? Mas esse assistencialismo que hoje existe prejudica muito. Demais, né? Eu acho que teria que ter um meio termo nisso. Não é? Um exemplo bem interessante nesse aspecto é o próprio SUS, na época, o INPS, havia uma complementação do SUS. Você sabia disso? Não. Era permitido. Quer dizer, hoje em dia o Sistema Único de Saúde, evidentemente, não permite, né? Mas então não existia uma vitimização em nenhum aspecto, assim. Acho que a coisa era mais raiz. Possibilitava realmente chances melhores também, né? Muito melhores, né? Não se discute isso. E Marcos, depois desse papo maravilhoso aqui, eu quero o Marcos família, né? O Marcos casado com os filhos. Como foi a criação dos filhos? Foi ótima. A criação dos filhos foi muito boa. O fato é que o médico, às vezes, acaba deixando a desejar como, digamos assim... Não deixando a desejar como pai, mas ele acaba ficando meio ausente. Menos tempo, né? Menos tempo com a família, né? Eu sempre fui muito caseiro. Sempre gostei de... Não tenho muito, assim, o hábito de sair muito, mas sempre fui muito caseiro. Gosto de reuniões de família e tudo mais, né? Tentei fazer o que eu pude nesse aspecto. O Marcos provavelmente pai, não tenha... exigente? Bastante. Bastante. Com os filhos, você fala? E principalmente com a menina? Não, exigente... A Bruna sofre mais? Eu acho que não. Acho que não. A gente acaba... Não. Eu acho que não sofre mais. A gente acaba, às vezes, inconscientemente, mimando um pouco a menina, né? Mimando mais. Os também, piá falam isso, sabe? Eles falam, a Bruninha é mais mimadinha, né? Não é que é menina também. É diferente a criação de menino e menino. Qual a diferença de idade do último para a Bruna? O João tem 37, o Pedro vai fazer 30 e a Bruna tem 18. É bastante diferença. Sou casado duas né? vezes. Sim, você é casado duas vezes, né? Então, você vê que a minha vida foi bem intensa, apesar de qualquer coisa. Né? Exatamente. Quer dizer, eu nunca... E o Marcos gosta de cozinhar? Gosto. Como é que ele é? O que é o prato predileto do Marcos? Olha, o meu prato predileto é qualquer prato bem feito, assim. Mas o que você cozinha, assim, que você é especialista, né? Eu faço isso bem feito. Massa. Espaguete eu gosto de fazer e sei fazer vários tipos de molhos, assim. Mas sei fazer qualquer tipo de comida, se você quiser. Sério? Eu gosto de cozinhar. Feijoada, bacalhoada. O que precisar eu faço. Faz. Me viro. Churrasco. Faz fogo? Faço fogo de primeira, muito bem. Assim? De primeira. Que é uma dificuldade esse tal de fogo, né? É verdade. O Adilson me contou que... O Adilson sofre. Ele sofre. Ele teve um problema bem sério esses dias aí, né? Ele teve que fritar uma bisteca que ele comprou. Teve. Na verdade, assim, eu acho engraçado porque eu fiz um curso de churrasco e aprendi a fazer o fogo. Né? Sim. Então, eu faço fogo. Hoje eu sou a pessoa que especialista. Faz o fogo. Especialista no fogo. Fazer o fogo. Certo. E o Adilson, ele usava muito como é que é? O secador de cabelo. Sim, para abanar. Para fazer vento, para o fogo pegar. Mas não precisa. Então, esses dias, realmente, ele te contou, né? Contou. Ele teve que fazer na frigideira. Diz que ele perdeu para o fogo, realmente. Perdeu para o fogo. E eu falei para ele, você tem que comprar um maçarico. É boa, né? Um maçarico. É uma boa ideia.
E Marcos, e assim, o teu hobby favorito, assim, o que você tem de hobby na tua vida? Você falou, eu gosto de cozinhar, realmente. Ah, esse é o teu hobby? Eu gosto de Cozinhar? cozinhar. E eu gosto de fazer um churrasquinho, eventualmente eu gosto de pescar, assim, mas não tanto, mas eu É um gosto. pescador? Não, eu sou digamos, um aspirante a pescador, Aspirante a depois de pescador. velho. Mas agora há pouco tempo que você tem esses hobbies, então, porque dava Ao longo tempo, do né? tempo não dava muito tempo. tempo, Eu né? desenvolvi agora, faz uns 5 anos mais ou menos. Eu dou uma tentativa, faço umas tentativas de pescaria. E tem alguma música favorita, assim, Ó, algum estilo musical? O que música você eu gosta? gosto. Eu gosto dos clássicos do rock, do pop, da pop music, anos 80, 90. Aquelas bandas que a gente ouvia quando era jovem, né? Que são boas, né? Sim. Isso que é música, né? Minha banda favorita é Pink Floyd daquela época. Pink Floyd. Pink Floyd Tem os LPs do Pink Floyd. Sim, eu também tenho. Bee Gees, Vangelis. Bee Gees, eu acordo de manhã, peço para minha Alexa. Alexa, Bee Gees. Vai bem. Toca todas. Todas essas músicas mais antigas é a época da nossa São juventude, músicas, né? Justamente, é músicas que São, realmente são músicas assim atemporais, atemporais. né? Hoje em dia se escuta e são muito boas ainda, né? Maravilhosas. E Doutor Marcos Strapasson. perfeito. Olha, foi muito bom esse bate-papo. Eu gostei muito de conhecer a tua história. Já conheci um pouco da história, né? Mas Perfeito. gostaria que você contasse para o nosso público, para os nossos seguidores, para as pessoas que passam, né? Que tiveram, têm algum tipo de limitação até assim, mas que não deixe realmente que limite, né? Exato. O seu progresso, né? Sua Isso. busca. O mais importante de tudo, na minha opinião, se você me permite colocar assim, é você não se enxergar como uma pessoa diferente. Exato. Apesar de te olharem como uma pessoa diferente. Você tem que ter essa consciência. Isso é uma coisa muito importante. Você tem né? que se enxergar como não deficiente ou como não portador de alguma necessidade maior. Isso não cria barreiras, né? Não cria. Realmente, eu considero que eu tenho uma coisa... Na minha cabeça é uma coisa assim, digamos, totalmente resolvida e muito pequena, né? Muito pequena. Eu nunca me privei de absolutamente nada, né? Apesar das barreiras. Nunca houve privação para nada, né? As barreiras sempre foram foram superadas. Superadas. Do meu jeito. Claro. Às vezes eu demoro um pouquinho mais, mas eu chego. Chega. Né? Exatamente. Isso que é importante, é você se enxergar. Você não pode se enxergar como uma pessoa diferente. Felizmente, eu não sou uma pessoa... Tenho alguma limitação, mas superada totalmente. Você tem que olhar para você, para frente, para trás e para os lados. Você sempre vai encontrar alguma coisa diferente, ou melhor ou pior. Então, seja você, trace um plano e siga. Eu acho que esse é o canal. Esse é o canal, né? Para ser mais moderninho. Exatamente. Acho que essa é uma dica importante também. É uma dica. uma dica muito importante. Faça teu plano. Faça teu plano, né? Uhum. Se ocupe, vá atrás, né? Porque o tempo passa, se fica velho, a vontade diminui daí, né? Exatamente, você tem que fazer enquanto que nem você falou. Passou na tua frente ali. A fome maior, a fome grande, o time essa idade que a gente tinha lá quando nos conhecemos. Que é 17, 18, 19, 20. Nossa, muito jovenzinhos, né? Muito jovens. Mas é o tempo ideal. Nossa, eu já estava na supervisão com 21 anos. Olha aí, ó. Você já era supervisora de um hospital gigantesco. Gigantesco. Né? Gigantesco. Com a complexidade que tem hoje. Exatamente. A mesma complexidade que tem hoje. 40 anos depois. Já tinha cirurgia cardíaca, tinha... não é 40, não, é menos. É menos? Bem menos. 30 e poucos. Tá bom, então. Vamos deixar por 30. Vamos deixar por 20. Tá bom, então. Tá ótimo. Marcos, muito obrigado por essa oportunidade de estar conversando com você aqui. Obrigado a você, Wanda, pela oportunidade aí. Foi um prazer, né? E fique à vontade, se quiser perguntar mais alguma coisa, estou tranquilo. Tá maravilhoso, passou a tua dica aí para os nossos seguidores aí, para realmente não enxergar a limitação, seguir em frente, né? Por mais que as pessoas enxerguem você como uma pessoa diferente, né? E você não se enxergando, acho que te dá gás, te dá força, né? Para seguir em frente, não é mesmo? Essa mensagem que talvez tenha que ficar. Não é? Você
não se enxergar diferente, né? Eu acho que é isso aí É mesmo. por aí mesmo. Obrigada. Tá bom? Tá bom. Obrigado a você, Agradeço. Wanda, tá? Estou sempre à disposição. E agradeço a vocês por estar nos acompanhando. Não esquecem de compartilhar lá com seus familiares, com seus amigos, com as pessoas que por algum motivo estão desmotivadas por alguma situação na sua vida, que assista esse vídeo todo aqui, esse bate-papo com o Dr. Marcos Estrapasson, que foi realmente um ensinamento, gente. Tá bom? Espero vocês. Muito obrigada. Até mais.